Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Redação Hit. A partir de agora você fica muito bem informado com as principais notícias dessa quinta-feira. E a gente começa falando sobre o clima, isso porque a temperatura caiu em São Paulo e foi registrado a menor temperatura do ano na cidade. Vamos ver. A cidade de São Paulo registrou hoje a menor temperatura de 2025. Pela manhã, o termômetro oficial do Instituto Nacional de Meteorologia marcou 13,3 graus centígrados, batendo o recorde anterior de 14,2 graus. Segundo a Climatempo, a temperatura pode baixar ainda mais nesta quinta-feira, chegando a 12 graus centígrados. No último domingo, a capital paulista entrou em estado de atenção para as baixas temperaturas. A medida foi adotada pela Defesa Civil Municipal após a passagem de uma frente fria pelo estado, o que explica os dias mais frios nessa semana. Desde domingo, várias regiões da cidade tiveram sensação térmica abaixo dos 13 graus. Por conta do frio, a Prefeitura ativou a Operação Baixa Temperatura desde quarta-feira para proteger as pessoas mais vulneráveis. 10 tendas foram instaladas em locais estratégicos da capital. Além disso, a equipe de abordagem ativa percorre a cidade em busca de pessoas em situação de rua para oferecer encaminhamento para serviços da rede socioassistencial da cidade, que terão reforços de 630 vagas extras. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo autorizou serviços de mototáxi na cidade. A função já havia sido proibida pela gestão do Ricardo Nunes no começo desse ano. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo autorizou os aplicativos de transporte como a 99 e a Uber a oferecerem serviços de mototáxi na cidade. O juiz Josué Vilela Pimenta, da 8ª Vara de Fazenda Pública, negou o pedido da Prefeitura, que havia suspendido o serviço no começo do ano. Ele reconhece que o município tem competência para regulamentar, mas não para proibir. Em janeiro, as empresas tentaram disponibilizar a função na cidade e entraram em um embate na Justiça com a gestão do prefeito Ricardo Nunes, que pediu a suspensão imediata do serviço. Além disso, disse que aplicaria multas em uma das empresas em R$1 milhão por dia, em caso de descumprimento da decisão. Com a aprovação do tribunal, agora as empresas estão legalmente autorizadas a operar com os serviços de mototáxi. A Prefeitura diz que o decreto de proibição ainda é válido e que vai continuar com as fiscalizações de motociclistas, como também a gestão vai recorrer da decisão. Um incêndio destruiu uma escola municipal nesta madrugada no bairro da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Felizmente, ninguém se feriu. Vamos ver mais detalhes com o repórter Anderson Nascimento. Um incêndio destruiu a escola municipal Leitão Cunha, na Tijuca, zona norte do Rio. O caso aconteceu nesta manhã. Bombeiros de 3 quartéis foram mobilizados por volta das 4 horas da manhã, segundo a Prefeitura. 5 das 6 salas de aula e a secretaria da unidade foram atingidas. O que sobrou do imóvel foi interditado pela Defesa Civil Municipal, que identificou rachaduras. Prédios e casas vizinhas, no entanto, não correm riscos. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o prédio passou por uma reforma recentemente. A Defesa Civil está no local para avaliar se o edifício foi comprometido pelas labaredas. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que ninguém ficou ferido e que a causa do incêndio está sendo investigada. De acordo com o Centro de Operações Rio, por conta do incidente, a Rua Major Ávila está interditada. Os desvios estão sendo feitos para as ruas Barão de Mesquita e Comandante Prat, em direção à Avenida Maracanã. Os 120 alunos, entre 5 e 12 anos, não terão aulas. A partir da próxima segunda-feira, eles serão realocados na Escola Municipal Orsina da Fonseca, também na Tijuca. E no Rio Grande do Sul, um caso chocou o Brasil. Em 2022, um homem matou 4 filhos em Alvorada e hoje ele foi condenado a 175 anos de prisão. Quem vai contar os detalhes é a Kátia Fantin.
Davi da Silva Lemos foi condenado a 175 anos de prisão por assassinar os próprios filhos. A sentença saiu nesta semana e determina que Davi cumpra a pena em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade. Ele já está preso desde a época desse crime, ocorrido em dezembro de 2022, no município de Alvorada. A Justiça considerou Davi culpado por 3 homicídios triplamente qualificados e 1 homicídio quadruplamente qualificado. As crianças com idades entre 3 e 11 anos foram mortas a facadas e asfixia na casa da avó paterna. Davi confessou à polícia que matou os filhos para se vingar da mãe das crianças, de quem ele já estava separado há cerca de 3 meses na época do crime. Essa condenação de prisão representa uma das mais severas penas aplicadas pelo Judiciário gaúcho, refletindo a brutalidade desse caso e a necessidade de justiça para as vítimas e também para seus familiares. E olha só, há quase uma semana a foca da espécie caranguejeira está sendo monitorada em Laguna, em Santa Catarina. A espécie é de rara aparição pelo litoral brasileiro. A repórter Michele Veiga traz mais informações. E uma espécie rara de foca está visitando o litoral de Santa Catarina. E o brasileiro, claro, ela está ali na região de Imbituba e Laguna, na região sul do estado. O que acontece é que, de acordo com os pesquisadores da UDESC e da Bacia de Santos, que fazem o monitoramento de animais marinhos aqui no litoral brasileiro, principalmente de São Paulo até o Rio Grande do Sul, eles informaram que ele deve ter se perdido do bando ou então saído da rota através de busca por comida. Essa espécie deve ter em torno ali de 1 ano de idade e está localizada em uma das praias. O pessoal que está fazendo o monitoramento está pedindo, para que os curiosos não cheguem perto do animal. Essa espécie é rara, pois ela vive na região antártica e também subantártica, região muito fria, e ela se alimenta de alguns detritos que ficam no mar. Mas como eles não estão nesse momento à disposição, ele está se alimentando de alguns peixes, algo que apareçam ali à beira-mar. Portanto, o monitoramento dessa foca, que está chamando a atenção da internet pela sua fofura e também porque ela tem uma coloração diferente das demais, está chamando a atenção, portanto, isso. Ela está sendo monitorada pelos pesquisadores e veterinários da UDESC, com parceria com os pesquisadores da Bacia de Santos, a fim de deixar o animal confortável e esperar naturalmente ele voltar às águas e assim para o seu habitat natural. Bom, e no Rio de Janeiro, um animal também tem chamado a atenção. Dezenas de tubarões galha preta, que é uma espécie que está com risco de extinção, foram avistados na Baía de Ilha Grande, em Angra dos Reis. E quem vai trazer os detalhes dessa história de novo é o Anderson Nascimento. Acompanhe. Dezenas de tubarões galha preta foram vistos nesta semana na Baía de Ilha Grande, em Angra dos Reis, região dos Lagos, no Rio. A espécie está ameaçada de extinção por causa da sobrepesca. As imagens do projeto Tubarões da Baía de Ilha Grande registraram a passagem de dezenas de animais pelo mar. Ainda não foi feita a contabilidade oficial do número de animais que foram vistos. A aparição foi na enseada de Piraquara de Fora, área que integra a estação ecológica de Tamoios, unidade de conservação marinha de proteção integral. Esta não é a primeira vez que a espécie é vista na Bahia. Desde 2016, pesquisadores estão estudando o local depois que mais de 100 tubarões foram encontrados no mar nesta mesma época do ano. Os tubarões galha preta são animais considerados inofensivos e tímidos. De acordo com o Instituto Mar Urbano, uma das possíveis explicações para a concentração de tubarões na região é a busca por águas mais quentes durante os meses de outono e inverno. E olha só, as bonecas realistas que imitam bebês viraram febre no Brasil. Além de ter projetos de lei impedindo levá-la a hospitais para realizar atendimentos, as bebês reborn também estão sendo disputadas na justiça. Vamos acompanhar na reportagem de Amanda Silva.
A febre das bonecas reborns conquistaram o coração de colecionadores e também de mulheres. A principal característica de um bebê reborn é o realismo, sendo montadas com todos os detalhes de um bebê de verdade. Mas é claro que para um trabalho desses, o preço vai além do valor emocional. As bonecas podem custar entre R$ 750 até R$ 10 mil. E muitos compradores relatam uma experiência única que a compra proporciona. Em algumas lojas, vendedores de bonecas reborns realizam um parto simbólico com ambientes que simulam a maternidade, com direito à certidão de nascimento e teste do pezinho. Segundo especialistas, as bonecas representam uma conexão especial com a infância ou com a ideia de maternidade e que algumas pessoas utilizam as bonecas reborns como parte de terapias para lidar com a perda ou com a solidão. Mas essa moda toda acabou chegando longe demais. As mamães reborns começaram a levar seus filhos reborns em hospitais. Foi o que uma influenciadora de 17 anos fez ao notar que o seu bebê não estava bem. Em alguns casos semelhantes a esses acontecendo em hospitais pelo Brasil. O deputado estadual Cristiano Caporeso protocolou um projeto de lei para proibir que pais de bebê reborns levem os bonecos para receber atendimentos em hospitais. Se os pais descumprirem a norma, uma multa equivalente a 10 vezes o valor do serviço prestado pode ser aplicada. A Justiça está mobilizando propostas a serem discutidas em assembleias legislativas dos estados de Minas Gerais, onde a proposta é para quem se considera pai ou mãe do bebê que tenham acesso à assistência psicológica. E no Rio de Janeiro, onde foi aprovada a proposta que previa a inclusão do Dia da Cegonha Reborn no calendário oficial do município do Rio de Janeiro. Recentemente, viralizou na internet o relato da advogada Suzana Ferreira, que foi procurada por uma mãe de bebê reborn para defender o direito à guarda da boneca, que virou disputa entre ela e o marido após a separação do casal. A mulher afirmou que havia constituído uma família na qual a boneca fazia parte. Mas como o relacionamento não deu certo, o ex-companheiro insistiu em ficar com a bebê pelo apego emocional. Eu fui procurada por uma mãe de uma bebê reborn para regulamentar a situação da bebê reborn dela, porque ela constituiu uma família e a bebê reborn faz parte da família dela. Só que o relacionamento não deu certo e a outra parte insiste em conviver com a bebê reborn pelo apego emocional que teve nela. E no atendimento me foi dito que outra bebê reborn não solucionaria a questão pelo apego emocional que já tem na bebê. E que ela achava justo a divisão dos custos, porque a bebê reborn foi muito cara, obviamente, e fizeram um enxoval para ela. Então não é simplesmente, eu quero ter direito de conviver com a bebê reborn, de pegar a bebê reborn tantos dias da semana e não arcar com metade dos custos que já tiveram com a bebê reborn, que foi tudo dela, né? O que era para ser apenas um hobby de colecionar bonecas está se tornando uma dor de cabeça para todos, desde as mães e os pais dos bebês reborns até no judiciário brasileiro. Realmente bonecas muito realistas. Bom, e muitas pessoas fazem piadas e brincadeiras, porém muitos casos são sérios e é necessário tratar com muita atenção. E por isso nós vamos conversar agora com a Aline Sampaio, que é psicóloga. Boa tarde, Aline, seja muito bem-vinda ao Redação HIT. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por aceitar, doutora. E primeiro eu vou pedir que você explique os fatores que levam uma pessoa a acreditar que realmente é mãe ou pai de um bebê reborn, que nada mais é do que um brinquedo. Bom, a gente precisa sempre levar em conta, né, cada pessoa, né, cada ser humano, o motivo do qual ele pode ou não comprar um brinquedo como esse. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é um brinquedo bastante realista, né? E, no geral, em algumas pesquisas que eu acabei observando, eu percebi que muitas dessas mães, né, de reborn, elas estão passando por momentos muito frágeis, especialmente ligados à maternidade. Ou uma perda, ou dificuldade de engravidar, ou coisas relacionadas a esse tipo de direcionamento. Então, muitas vezes, a busca por esse bebê é a busca por um afeto, ou a busca por um lugar ao qual ela não consegue estar, ou não conseguiu estar, ou está buscando. E o bebê reborn, muitas vezes, ele pode ser, sim, uma forma de substituir algo ou preencher algo que ela não está sabendo lidar. Mas isso também não significa sempre que isso possa acontecer.
vale lembrar que assim como os homens brincam de videogame, eles se divertem, as mulheres também têm o direito de brincar de bonecas, de vivenciar os seus prazeres com os brinquedos. Começa a se tornar uma dificuldade, né? Quando começa a sair da fantasia e se torna algo real. Lembrando que a brincadeira é uma imitação da realidade para as crianças, né? Uma necessidade de elas entenderem a realidade por meio do brinquedo. E quando deixa de ser um brinquedo e se torna algo real, né, ao ponto de eu querer levar para o hospital, eu querer fazer certas atividades que faria com uma criança, aí sim começa a se tornar uma grande dificuldade, uma condição que talvez possa até ser considerado patológico. Bem pontuado, doutora. Assim como você acabou de falar, a gente viu também na matéria vários casos onde os pais do bebê reborn levam eles para passear, até mesmo em consultas médicas. Na sua opinião como psicóloga, até que ponto isso é saudável e a partir de que ponto isso passa da realidade, onde não passa mais a ser apenas uma brincadeira ou um hobby ou apenas uma coleção de bonecas? Bom, a partir do momento que a fantasia se torna real, se torna tão real que você já não consegue separar a realidade da fantasia, né? E como isso prejudica o seu dia a dia. Por um exemplo, né? Acho que o melhor exemplo que foi dito, acho que na matéria, e a gente tem visto, é o caso da mãe que levou a criança reborn para o hospital. Mas tem outros casos também. Recentemente eu vi uma escola onde os bebês reborns podem ser aceitos e cuidados. E a mãe paga por isso, o pai paga por isso como se fosse uma criança normal, né? É muito diferente, né? Por mais que tenham todos os traços de uma criança normal, inclusive alguns respiram, tenham pele, sensibilidade, ainda é um brinquedo, é uma imitação da vida real. Aí cada pessoa precisa ver sua necessidade e como isso tem prejudicado sua vida. Um exemplo, né, de essa mãe que levou para o hospital, ela vai prejudicar o atendimento de outras crianças, prejudicar o ritmo daquele hospital, prejudicar o ritmo daquela vivência e pode trazer muitas complicações hoje, como, por exemplo, uma multa, né, que pode, inclusive, mexer com o bolso dessa pessoa. Então, a gente precisa entender como é que está a cabeça dessa pessoa, o que ela tem vivenciado, qual a necessidade disso. Ter uma bebê reborn não é um problema. É, inclusive, muito bacana, mas a fantasia, a mistura da fantasia com a realidade, aí sim, pode ser uma dificuldade, pode trazer algo que prejudique o dia a dia dessa pessoa, né? É verdade, doutora. E no caso das mães que perderam um filho ou por algum motivo não realizaram o sonho de ser mãe, nesses casos, é saudável comprar uma bebê reborn para se sentir realizada? Nesses casos, pode ser considerado terapêutico? Sim, com certeza. Cada pessoa vai encontrar a sua forma de lidar com o luto ou lidar com o que não conseguiu realizar. Pode ser, sim, extremamente saudável, porque ali é uma representação de cuidado, de vivência, de tratamento. Pode ser realmente algo para auxiliar a entender seus processos, cuidar, referir, projetar até sentimentos. Pode ter muitas realizações e muitas ações, né? Então, a gente precisa sempre entender o que aquela pessoa está fazendo e como que ela está se desenvolvendo com aquela imitação, com essa brincadeira, com esse bebê reborn. Pode sim ser um processo, né, de vivência com essa criança reborn, né, ou uma forma de lidar com o luto. Não há problema nenhum. Mais uma vez, o problema é quando foge da realidade e prejudica essa pessoa ao ponto de ela não conseguir lidar com outras coisas, não conseguir ver a realidade, não conseguir separar a realidade da fantasia. Perfeito, doutora. Muito obrigado por nos explicar e trazer essa parte da psicologia e nos ajudar a entender. Nós acabamos de conversar com a Aline Sampaio, ela que é psicóloga. Doutora, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, desejo aí uma ótima tarde para vocês. Igualmente, grande abraço. Bom, e a gente muda de assunto para falar de esportes aqui no Redação Hit. E eu vou pedir para o Caio Veríssimo entrar aqui no estúdio. Como sempre, ele vai trazer as notícias do esporte para a gente. E a gente começa falando de um ranking que foi divulgado pela Forbes e mostrou os maiores salários dos atletas da atualidade.
Porém, nesse ranking não tem brasileiro, né, Caio? Sem brasileiro nesse ranking, Fernando, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, a revista americana listou os 10 atletas mais bem pagos do mundo e olha, os salários desses caras impressionam demais. Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo em 2025. A revista Forbes divulgou sua tradicional lista de atletas mais bem pagos do mundo e o craque português ficou em primeiro lugar, com um rendimento de 275 milhões de dólares, cerca de 1,5 bilhão de reais, somando salários e patrocínios. Além de CR7, o pódio é composto por Stephen Curry, astro da NBA Liga de Basquete, com 156 milhões de dólares, e o boxeador Tyson Fury, com 146 milhões de dólares. O top 10 ainda conta com outros 2 futebolistas, Lionel Messi e Karim Benzema. E além de Curry, os astros do basquete LeBron James e Kevin Durant também estão na lista. Confira o top 10. Em primeiro, Cristiano Ronaldo do futebol. Em segundo, Stephen Curry do basquete. Em terceiro, Tyson Fury do boxe. Em quarto, Dak Prescott do futebol americano. Em quinto, Lionel Messi do futebol. Em sexto, LeBron James do basquete. Em sétimo, Juan Soto do beisebol. Em oitavo, Karim Benzema do futebol. Em nono, Shohei Ohtani do beisebol. E em décimo, Kevin Durant do basquete. Salários bem altos, né, Caio? E vamos falar de futebol agora. O São Paulo conseguiu a classificação para a próxima fase da Libertadores de forma antecipada. Porém, um acidente na torcida acabou estragando essa festa, né, Caio? Exatamente, Fernando. Bom, ontem, perto do fim do jogo, uma placa de metal que estava no andar superior do estádio acabou cedendo e atingindo 2 torcedores que estavam embaixo. Vamos ver. Durante a partida entre São Paulo e Libertad do Paraguai pela Libertadores, alguns torcedores do tricolor foram atingidos por uma placa de metal que se soltou do anel superior do estádio. O São Paulo informou que entre os feridos estão um homem de 49 anos que sofreu um corte na cabeça e o seu filho, de 17 anos, que teve escoriações leves. O acidente teria ocorrido porque alguns torcedores batiam repetidamente nas placas durante o jogo. Conforme se intensificou essa ação, em um momento o objeto cedeu e acabou caindo, acertando os torcedores que estavam embaixo. As 2 vítimas foram prontamente atendidas e levadas ao Hospital Campo Limpo. E o São Paulo informou que está prestando assistência e irá investigar, com imagens de câmeras de segurança, quem foram os torcedores que estavam batendo nestas placas. No fim da partida, o tricolor, que saiu atrás do placar, conseguiu o empate já nos acréscimos do segundo tempo e assim cravou sua vaga com antecedência para a próxima fase da competição. Bom, se por um lado o São Paulo conseguiu de forma antecipada a classificação, seu rival, o Corinthians, pode voltar do Uruguai eliminado na Sul-Americana em caso de derrota, né? Exatamente, como a torcida canta, hoje é o jogo da vida, Fernando. Bom, hoje o Timão tem uma final antecipada, ou seja, se quiser sonhar com a próxima fase da Sul-Americana, é vencer ou vencer nessa noite. Racing e Corinthians se enfrentam nesta quinta a partir das 19 horas no Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai, pela 5ª rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. Lanterna da chave, o Racing vai a campo apenas cumprir tabela. Embora ainda existam chances mínimas de classificação, a equipe do Uruguai não somou nenhum ponto na competição. São 4 derrotas em 4 partidas disputadas. Os paulistas também vivem situação delicada. Antes visto como favorito do grupo, o Timão tem 5 pontos ganhos e está em terceiro e precisa da vitória para continuar sonhando com a classificação ao mata-mata do torneio. O Huracan lidera com 11 pontos, seguido pelo América de Cali com 7. Os times empataram sem gols ontem na Colômbia. Apenas o líder avança diretamente para as oitavas de final. O segundo colocado disputa uma eliminatória com os terceiros colocados vindo da fase de grupos da Libertadores, para definir as oitavas da Sul-Americana. Apesar de precisar da vitória, Dorival Júnior vai poupar alguns de seus titulares para ter força máxima no clássico de domingo contra o Santos. No jogo de hoje, o Corinthians estreará seu segundo uniforme. A camisa faz referência aos 25 anos da conquista do Mundial de Clubes de 2000 e é predominantemente preta com detalhes em branco. O novo uniforme será utilizado pelo Corinthians em todos os compromissos da equipe como visitante nesta temporada e também no Campeonato Paulista do ano que vem. Com a chegada da nova camisa, o clube aposentará o modelo All Black, que fez sucesso entre os torcedores no ano passado. A camisa 2 tem um design igual ao da camisa 1, mas com a inversão das cores preta e branca. E o lançamento dessa nova camisa vem em um momento de turbulência entre o Corinthians e a Nike.
Isso porque o Alvinegro tem uma proposta da Adidas em um acordo que pode gerar até R$1 bilhão ao clube em um período de 10 anos. Para que o acordo se torne possível, o Timão precisa romper com a Nike, com quem tem contrato válido até o fim de 2029, Fernando. Realmente é uma situação bem delicada entre o clube e a marca. Bom, mas tem mais brasileiros que jogam pelas Copas Continentais. Conta pra gente quem entra em campo, Caio. Tá certo, Fernando. Vamos dar uma olhada então na tabela. Bom, a gente começa falando aí da Sul-Americana, porque 19 horas a bola rola lá no Uruguai para o jogo entre Racing e Corinthians, como nós acabamos de ver aí. O Timão vai enfrentar a única equipe da competição que não fez nenhum ponto sequer, ou seja, perdeu todos os jogos até aqui. Para continuar sonhando com a classificação, o Corinthians tem que voltar do Uruguai com essa vitória. Quem também joga hoje pela Sul-Americana é o Atlético Mineiro. Às 21h30, o Galo enfrenta o Caracas da Venezuela fora de casa, buscando a liderança do Grupo H. Vamos para a Libertadores agora, porque o já classificado Palmeiras busca a primeira colocação geral da competição e para isso precisa vencer o Bolívar, time da Bolívia, nesta noite às 19 horas no Allianz Parque. Também às 19 horas vai rolar um jogaço entre Nacional do Uruguai e Internacional lá no estádio dos Uruguaios. Os dois times precisam da vitória e quem vencer fica muito mais confortável para essa última rodada da primeira fase. Agora, se o Nacional perder, nessa noite já dará adeus à competição. Então aí é promessa de jogo grande também. E para fechar essa noite de Libertadores, mais um jogo que vale classificação ou eliminação. Flamengo e LDU do Equador. O Mengão, que sempre é favorito em todo o campeonato que entra, acabou vacilando no início dessa Libertadores e hoje, se perder, estará eliminado, faltando aí uma rodada, ou seja, seria um fracasso total. Por outro lado, se vencer, vai voltar com tudo para brigar pela classificação. E esse jogo aí acontece no Maracanã às 21h30. Fernando, eu fico por aqui. Grande abraço a você e a todos que nos assistem. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações e até mais. Até mais. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Ótima quinta-feira para você e até mais. Tchau, tchau.